Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Better Sapiens. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que tem uma trajetória já no mercado financeiro tradicional, mas que está atualmente trabalhando com cripto há um tempo já, né? Então, eu gostaria de começar pedindo, Alexandre, para você se apresentar e que você também respondesse para a gente o que fez com que você mudasse do setor financeiro tradicional, que eu sei que você tem muitos anos de experiência com o setor tradicional, para cripto, e além de o que te fez mudar, o que te fez ficar, na verdade, nesse setor. Legal, bom, primeiro, obrigado pelo convite, legal poder dividir aí um pouco da trajetória e da experiência. Vou ser bem sucinto, eu comecei em mercados financeiros tradicionais em 93, passei por Garantia, Industriais, ING, Deutsche, Credit Suisse, terminei como tesoureiro do Pine, isso aí eu acho que eu saí do Pine, eu acho que em 16, e sempre nessa área de investimentos, né? Eu fazia mais parte de tesouraria, então operei muito tempo juros, câmbio, operei no começo lá dívida externa, operei no final commodity, então eu tinha passado por uma quantidade assim, muito grande de mercados diferentes. E um pouco nessa visão de, é o que eles chamam de macro trader, que é um cara que tenta ver vários mercados e enxergar oportunidades. Daí, no meio de 16, o Axel Blickstad, que é meu sócio hoje, ele me apresentou o Bitcoin. E a minha primeira reação, estamos falando meados de 16, minha primeira reação, a primeira pergunta foi, quanto disso é China? Ele falou, uns 70%. Daí eu falei assim, olha, se é 70% China, isso é lavagem de dinheiro, não existe mercado financeiro na China. Eu meio que vomitei nele tudo que eu lia, e o que eu lia era só negativismo. Beleza, o Bitcoin de $600, ele veio com a história do halving, até divertido. O halving era um conceito fácil de entender, né? A oferta cai pela metade, beleza. No Brasil, a gente estava naquele ciclo onde estava mudando de governo, né? A Dilma acho que estava caindo. Chegou no final do ano, aqui acalmou bastante, Bitcoin $1.000. Eu parei e pensei assim, poxa, o Axel não é bobo. Ele falou, compra, estava 600, agora está 1.000, de repente nessa conversa o bobo sou eu. E em janeiro 17 eu parei e comecei a estudar. Macro trader, uma das vantagens é que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de entender e gosta de coisas complicadas. E para minha surpresa, o Bitcoin era muito mais complicado do que eu imaginava. Minha formação é de engenheiro, então engenheiro adora também coisa complicada. E aí eu falei assim, para mim foi muito rápido, a hora que eu me aprofundei, porque eu fiz moeda durante 7, 8 anos. E para mim, Bitcoin era uma moeda. Né? Para mim, não só para mim, tipo, o Damodaran, que é o cara que estuda o livro, ele fala que Bitcoin é moeda. Então, foi muito rápido, eu me apaixonei. Eu realmente achei que tinha uma oportunidade única. É engraçado, porque eu falei para os amigos, assim, vários e vários amigos, ninguém, não consegui, eu nunca consegui convencer ninguém, é super divertido. Só meus ex-chefes, eu acho que dos meus ex-chefes eu conversei quase todos. Mas beleza, então assim, chegou começo de 17, para quem não sabe, ainda tinha bolsa com preço diferente. Então, para um trader, bolsa com preço diferente é máquina de fazer dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil. O preço estava diferente, não tinha uma razão. Então, eu cheguei para o Axel e falei assim, vamos abrir um fundo. O Axel falou assim, não, é muito cedo, não tem cliente, né? E, no fundo, ele estava certo. Acho que a gente chegou muito cedo. Chegou em julho, o Glauco, que tinha uma gestora, ele abordou o Axel por um outro lado, falando, vamos abrir um fundo. E daí você falou assim, olha, tem o Vassarelli, que tem um perfil de trading, eu que sou um cara mais comercial e você tem a gestora, são 3 competências complementares, vamos, sentamos e o fundo saiu, a ideia do fundo saiu em um dia, uma sentada, assim, 2 horas, foi bem rápido, porque os 3 viam uma oportunidade grande. Estamos falando meados de 17, aí levou 6 meses para a gente conseguir botar o produto de pé, e aí a gente realmente começou a ver a dificuldade que era abrir um negócio, empreender, principalmente no mundo de criptoativos, que aí é uma loucura. Eu fiquei curiosa em relação a por que a questão da China para você pesou tanto, assim, eu lembro que na minha perspectiva o que mais me incomodava da China era a questão do hash rate, né, que na época a gente tinha inclusive
3 pools que eram diferentes, mas tinham os mesmos investidores por trás, que somavam até quase mais de 51% já na época, e para mim era o que mais me deixava aflita, assim. Eu ficava olhando aquele hash rate e eu falava, meu Deus, tá todo hash rate lá, tem mais que 51% do hash rate na China, vai dar ruim. Era o meu ponto, né? Mas você citou que a questão da China pesava para você por conta da desconfiança do negócio, né? Essa é uma curiosidade que eu fiquei, assim. E aí eu queria também que você entrasse para falar um pouquinho para a gente de quais foram as dificuldades de colocar o fundo em pé em termos de relacionamento também com o regulador e com os órgãos, assim, qual foi o processo que vocês precisaram percorrer nesse processo para conseguir a aprovação? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nesse processo? Legal, eu acho assim, divertido você falar, o hash rate para mim me preocupava zero, porque eu entendi que a hora que fecha um país, abre outro e o hash rate vai atrás da energia elétrica. Eu não me incomodava com isso. Por que China? Porque China tem a conta de capital fechada. E a China não tem um mercado financeiro por um motivo óbvio, porque tudo lá é centralizado. Então, eu achava que não fazia o menor sentido, do ponto de vista de economia, ter um ativo descentralizado dentro de um país, só negociado num país centralizador. Então, eu falei assim, não está bem parado, alguma coisa não fecha. A hora que eu fui estudar um pouco mais, eu fiquei mais confortável com isso, e já era um momento de internacionalização. Então, a China abria, fechava, chegou um momento que o negócio, o próprio hash rate saiu da China, né? Um pouco mais tarde. Mas eu acho que por causa disso. Então, a segunda parte da segunda pergunta é divertido, porque eu vou começar com o que não deu problema, o regulador. Todo mundo acha, não, o regulador, fomos na CVM, a gente foi o primeiro fundo, a gente é o primeiro investidor institucional de criptoativos no Brasil, porque é um fundo regulado CVM. A CVM já tinha um escopo regulamentar, me atrapalhei aqui na palavra. Então, assim, a regulamentação já era suficientemente robusta para aguentar um produto como o nosso. Então, o que a gente fez foi lançar um fundo com a possibilidade de investir 100% no exterior, que esse produto ele podia ser vendido para investidor profissional, que é o cara que tem mais de 10 milhões. Então, esse cara, a CVM entende que ele tem a capacidade de análise suficientemente boa para aguentar qualquer tipo de produto. Então, o nosso produto, na época, eu acho que estamos falando de 80% de vol, era uma coisa que fugia um pouco da régua, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de regulamentação, estava tranquilo. E é o mesmo produto até hoje. Então, o nosso fundo tem 5 anos e 8 meses, nunca mudou uma vírgula no regulamento. O regulamento a gente identificou 23 fatores de riscos diferentes no regulamento, porque o mercado de cripto traz, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas pouco exploram, mas os riscos operacionais e do mercado de cripto são completamente diferentes do mercado tradicional. Então, essa parte foi fácil. A parte mais difícil, eu acho que foi a parte de administrador e conta corrente, que tem como estamos falando de dezembro de 17. Para quem não sabe, tinha banco fechando conta corrente de dono de corretora. Ninguém queria tocar nisso. Em 18, é muito divertido, porque eu lembro que em 18, o presidente do Banco Central, o Ilan, falou que Bitcoin era pirâmide. Então era isso. Esse era o mundo que a gente resolveu empreender. Então, para nossa surpresa, o produto foi bem aceito do ponto de vista de curiosidade, mas eu acho que até hoje os fundos de cripto, eles ainda não estão nas recomendações das casas. Então, ainda está muito cedo. Quando o Axel falou que estava cedo, acertou na mosca. Esse é até um aspecto que eu estava pensando essa semana mesmo, né? Que é muito difícil realmente que a gente veja as casas, né, fazendo indicações. Às vezes a gente ainda vê um discurso muito pessimista, né? Agora acho que com a questão da BlackRock o pessoal vai mudar, né? Meio que siga o mestre, assim, tá bom, se o mestre mudou, a gente vai mudar também, né? Então acho que talvez a gente esteja exatamente nesse momento em que vai parar de ser cedo. Mas eu fiquei curiosa em relação aos 23 fatores de risco que você comentou, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, custódia, carteira, a bolsa fechar, lembra? Janeiro, acho que começo de 18, teve uma das exchanges no Brasil, fechou por 21 dias. Imagina você ter uma posição num negócio que fecha.
Então, volatilidade, você tem risco de descontinuidade de negócio, você tem risco de um token virar zero. Não, você não compra uma ação, você não compra achando que ela pode virar zero. Um token, você tem que ter isso dentro do seu cenário. Então, ali, é público. Quem quiser entrar no site da VM, pega lá, pega o nosso regulamento, como curiosidade, está lá. E nesses, vamos dizer que nesses 6 anos, eu acho que a gente já identificou uns 2, 3 riscos que a gente nunca imaginou. A própria FTX era um risco, a forma com que foi feito foi um risco novo para a gente, porque eles tinham, a FTX, assim, qualquer uma dessas histórias tem um aprendizado gigante da nossa parte, e eu acho que uma coisa que, talvez o que a gente mais se orgulhe, a gente nunca teve um problema, um erro operacional em 6 anos fazendo isso. Porque o nível de, vamos dizer, o nível de atenção que a gente tem e a infraestrutura que a gente criou é muito robusta. Eu sempre gosto de dizer que a cada tombo uma métrica, né? A cada vez que acontece alguma coisa, existe um novo parâmetro que precisa, né, ser incorporado para que a gente possa continuar lidando com o mercado, né? E aí, em relação, especificamente falando, né, sobre os critérios de análise que vocês usam para adicionar ou não uma criptomoeda para o fundo de vocês, né? Porque isso que a gente está falando, cripto diferente de ações, tu pode colocar ali num ativo e do nada vira zero, assim como ele pode subir 5.000% em um cenário não tão favorável, né? Como é que vocês fazem para escolher as criptomoedas que devem vir a fazer parte do fundo, né? Assim, Fico curiosa também em saber como que acontece o processo de seleção de novas criptomoedas, porque cada vez que eu abro o CoinMarketCap todos os dias, mas eu tenho a impressão que cada vez que eu abro o CoinMarketCap o número subiu pelo menos 1.000 ali, né? E aí você fica assim, gente, eu abri agora, como é que esse número já subiu tanto, né? Então é um nível, né? Cripto tem um número de criptomoedas somado de todas as ações do mundo, eu acho, talvez seja mais, né? Então, assim, a escala de possibilidades para se adicionar dentro de um fundo é realmente muito maior do que qualquer outro setor. Então, como vocês escolhem as moedas que fazem parte da BLP? Nossa, tem tanta coisa interessante na sua pergunta, eu vou tentar cortar ela em uns 5 segmentos. Então, porque aí você está falando como é que é a cozinha, como é que você faz tudo. Então, eu acho assim, começa, quando você veio e falou que cada tombo uma métrica, eu gostei. Meu primeiro tombo foi em 94, crise do México, 97, crise da Ásia, 98, crise da Rússia, 2002, 99, Max Brasil, 2002, Lula, 2008, crise financeira internacional. Então, operar em ambientes de extrema volatilidade, pela minha idade, foi o que aconteceu. Então, cripto com a extrema volatilidade é uma coisa, é um terreno que a gente se sente confortável. 60 de vol, 70 de vol, isso aí é Brasil no meio de crise. Então, como eu já tenho uma quantidade de crise suficientemente grande, eu acho que isso é uma vantagem competitiva gigante. Eu acho que nisso é um pouco aquele negócio, o marinheiro de tempestade. A gente é marinheiro de tempestade. Por quê? Porque deu sorte de nascer no mercado financeiro em 93 e pegar tudo isso que aconteceu lá. Então, acho que, sem dúvida, isso ajuda na parte macro. A gente faz muito o que eles chamam top-down, que é de cima para baixo, então a gente olha muito mais cenário. Então, vou dar um exemplo. O fundo hoje está concentrado em L1, L2. O fundo já esteve concentrado em moedas, o fundo já esteve concentrado em DeFi. Então, assim, um pouco a gente gira entre setores, percebendo que eles têm uma sazonalidade, até pela característica que você falou, tem muita coisa que acontece. Então, pegamos o DeFi Summer, o Uniswap é um bom exemplo. Eu já tinha usado o Uniswap antes de ter o token. Quando veio o token, eu já usava o Uniswap há 2, 3 anos, eu sabia que aquilo era fantástico. Então, como o X, eu achava muito bom, e continuo achando. Então, eu sou um cara que operou em, sei lá quantas bolsas, em quantos sistemas de operação. Se me perguntar, o que eu mais gosto é o Uniswap. Bota lá um ativo, bota o outro, aperta o botão e aconteceu. Isso, para mim, é super agradável. Então, eu falo assim, esse negócio, a hora que lançou o token, uma obviedade. Um outro exemplo, Maker. Cara, Maker é o primeiro ativo de DeFi antes de existir DeFi. Então, para um gestor,
E aí você abordou um outro tema, o que acontece em cripto? A Bolsa Brasileira tem 450 ativos. Cripto tem 450 a cada mês. Então, para um gestor, o que é bom para um gestor? Opções. Quanto mais opções, mais fácil é você selecionar. Então, se você tem ou compra Petro ou compra Vale, é difícil para o gestor gerar o tal do alfa. Quando tem, um monte de oportunidade, o que a gente tenta fazer é o seguinte: primeiro, que a gente não consegue comprar nada muito pequeno, porque a gente nem olha coisa muito pequena, a gente meio que consegue olhar os 200 principais projetos. Dentro dos 200 principais projetos, a gente tem 5 verticais, que são um pouco como faz em bolsa. Então, o processo de investimento é muito tradicional. Reuniões segunda-feira, reunião de caixa, onde a gente analisa o mercado, analisa vamos dizer, o nosso tamanho de aquário e vê o que a gente acha que vai performar melhor nos próximos 2, 3 meses. A gente não faz nada curto. Então, vou dar um exemplo em primeira mão aí. Curve é um ativo que eu sempre gostei, sempre achei caro. Na verdade, nunca conseguimos comprar, porque o Curve ficou caro muito rápido. Daí teve um hack, de hack a gente já entende bastante bem como é que é a dinâmica. Tentaram botar o cara em corner, o ativo caiu para caramba, foi bater 0,00, sei lá, acho que são 4 zeros, 16. Daí eu falei assim, olha, a gente analisou, falou assim, de repente, a hora que tentam fazer isso, a gente pode comprar, porque uma vantagem de ser um gestor de fundo é que você tem um pool de capital que não vai variar muito. Então, a gente pode comprar 1%, 2% do fundo em qualquer coisa, quase, porque a gente aguenta a volta. Então, fomos lá e compramos. Foi oportunidade, assim, nada fundamental. Foi um ativo que a gente sempre gostou, que por uma razão oportunística, o preço ficou bom. O outro exemplo é o Maker. O Maker a gente sempre gostou, a gente sempre teve e nunca andou. Agora que o juro subiu, começou a andar. Mas a gente tem esse negócio há 4 anos. Eu acho que se olhar quando a gente comprou e quanto está agora, periga a gente não ter nem ganho dinheiro. Mas a gente sempre gostou e falou assim, isso aqui é um ativo tão interessante para ter para um portfólio de longo prazo que cabe aqui dentro. Então, na hora que você tem essas apostas muito diferentes, tipo uma coisa oportunística, outra coisa fundamental, compõe o portfólio. Então, a gente é meio que seria um fundo. Vamos usar o fundo de ações, que eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. A gente seria um long only, que a gente só compra, value investment, que a gente compra coisas que estão ou baratas ou que a gente gosta muito, com a perspectiva de longo prazo. E tem dado certo. Assim, eu acho que hoje, uma pessoa que entrou com a gente 5 anos atrás está com mais de 200% de rentabilidade. E a gente tem algumas métricas para você ver se o cliente ganha o dinheiro, porque, no fundo, o que a gente... Assim, o que importa para uma gestora é o cliente ganhar dinheiro. O nosso cliente ganhou bastante dinheiro com a gente. Então, não só os nossos clientes são pessoas, eu acho, muito bem informadas e que conseguem acreditar nessa nossa proposta, como o mercado de criptoativos, ele nos últimos 5 anos, ou desde que você chegou, né, você falou 2015, né? Desde 2015 só sobe. Eu brinco, eu realmente acredito, o negócio só sobe. Vassara, ele caiu dos 69 mil. Estava 600. Pois é. E aí, essa era uma das perguntas até que eu tinha colocado aqui, né? Em 2021, vocês conseguiram ser o fundo mais rentável do país, né? Pelo que eu dei uma olhada. E aí eu queria perguntar exatamente esse aspecto, né? Porque o que a gente sabe é isso: o fundo tem uma performance, mas se a pessoa entrou quando está em alta, que é uma coisa que acontece no mercado de forma geral, ela tende, né? Obviamente, a não ter um desempenho tão bom. E aí, considerando a ciclicidade do Bitcoin, a gente tem períodos de alta, 2 anos ali de baixa, né, que não vai performar tão bem, e aí precisa aguentar o baque para vir a subir, né? Como os clientes de vocês lidam bem com essa questão ou não? Ou às vezes existe um
um interesse maior nos períodos de alta, e essa galera quer sair, e aí vocês precisam fazer uma espécie de educação ali, né? Recentemente eu vi uma análise super interessante da Glassnode, né? Que mostrava que quem fica por mais de um ano, né? Os investidores de mais de um ano, aí eles tendem realmente a conseguir comprar na baixa e vender na alta, mas investidores com carteiras com menos de um ano, aí eles fazem movimento contrário, né? Mostrando que você pelo menos precisa viver um ano de mercado cripto para que você consiga operar de forma correta, né? Então é um pouco disso, assim. Tu pode saber a teoria, mas só vivendo na prática que você vai conseguir performar de acordo com como o mercado exige, né? Então eu queria saber um pouquinho de como é o feeling e como é a relação com os investidores de vocês considerando essa volatilidade. Eu acho assim, os nossos investidores, até pela característica do fundo e pelo pool de capital que a gente atende, a gente é um pouco diferente das outras casas. A gente é uma casa que começou para vender para os ultra high, os highs, network individuals, e a nossa proposta, a gente sentou na frente dos caras, a gente senta na frente das pessoas desde 2017 e fala exatamente a mesma coisa. Isso aqui é uma oportunidade bastante interessante, porque em 10 anos pode subir muito, mas se tem que ficar no mínimo 5 anos. Não coloca muita coisa, coloca... Quando a gente começou a sentar, a gente falava de 1 a 2% do patrimônio das pessoas. Então, alguém que bota 1%, se cair 50%, caiu meio, perdeu 0,5%. Então, não vai, o cara não vai se sentir com necessidade de sair fora. Então, eles não saíram. Então, lembra que eu falei que os nossos clientes ganharam muito dinheiro? Ganharam muito dinheiro, porque os nossos clientes eles realmente conseguiram... Pô, tem um cara que ganhou 13 vezes. A gente conta o melhor cara ganhou 13 vezes. Só que uma pessoa ganhar 13 vezes em 3 anos é uma loucura. A hora que ele sacou, a gente viu o tamanho do... Nossa Senhora, não é à toa que o cara é um dos melhores operadores do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, no varejo, a gente tem mais dificuldade de penetração, porque eu acho que é uma casa muito pequena e pouco conhecida, e a proposta do varejo me parece que é diferente. Eu não consigo... Se a gente não está na ponta, mas eu não acho que o varejo entra para ficar 5 anos. Eu acho que o varejo entra para ganhar no curto prazo. Então, o que a gente mais ouve do varejo é qual que é a boa, qual que é a boa, qual que é a boa. Eles querem comprar o próximo Shiba. Que não tem problema nenhum. Eu acho assim, se o cara acertar o Shiba, vai ser feliz. Eu não tenho nada contra. A nossa proposta de investimento claramente é diferente. Se você não tem a capacidade de ficar pelo menos 2 anos, não é o produto. E aí a gente joga contra o patrimônio. Seria bom vender ilusão, mas a gente fala o contrário. Olha, é no mínimo 2 anos, o ideal é um ciclo de 5 anos. A gente já está, o fundo já tem mais, isso é uma informação legal. O fundo já tem mais de 5 anos, né? Então somos janeiro 18, já estamos com 5 anos e 8 meses. Nenhum cotista de 5 anos perdeu dinheiro. Nenhum. A gente não teve, assim, começa em janeiro e, putz, daqui para frente, essa janela de 5 anos vai ficar ridícula. Por quê? Porque pega aí o inverno de 18. Então, começa a ficar muito interessante. Recentemente teve um Twitter de um cara que viralizou um pouco, né? Que ele falava assim: como é que é? Estou há 2 meses no Bitcoin. O ativo mais cai do que sobe, e quando sobe, não sobe o suficiente para compensar. E você fala, cara, 2 meses? 2 meses tu pode pegar qualquer ativo da história que vai ter 2 meses que foram muito ruins, né? E você fica pensando assim, se alguém se sente confortável de fazer, claro que as pessoas fazem o Twitter do que elas quiserem, né? Mas se você se sente confortável de dizer estou há 2 meses em um ativo e ele só cai, você começa a realmente perceber o que é a perspectiva das pessoas, né? Assim, nem era uma pessoa que eu acho que faz day trade, assim, é simplesmente uma pessoa pensando, vou investir nesse ativo, 2 meses não me deu lucro, preciso sair, né? Então é realmente um aspecto. Deixa eu aproveitar essa, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque o que acontece é o seguinte,
eu já estou há muito tempo fazendo isso e eu não tenho dúvida que é importante você fazer, errar e aprender. Ou vai que o cara acerta. Se o cara é um cara... Eu já vi gente que ganha dinheiro, não sabe nem por que ganhou dinheiro. E ganhava dinheiro. Vou contar uma história boa. Eu tinha um funcionário que ele chegava... O pregão abria 9, ele chegava a 8h59, o pregão fechava 5, ele ia embora 5h01, ganhava dinheiro todo dia. Não lia jornal, chegava quase sem dormir, beleza. Um dia eu cheguei e falei assim, como é que você faz para ganhar dinheiro? Eu falei assim, Vassarelli, é muito fácil. Quando começa a gritaria, eu compro. Quando acaba o barulho, eu vendo. Faço isso há 20 anos. Eu que aprendi, o cara ganhava dinheiro. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com as pessoas testarem. Vai que elas acertam, vai ver que elas... Eu já vi um fulano que ele só operava os primeiros 5 minutos. O que sempre a gente aprende é nunca entra e opera os primeiros 10 minutos, porque ele só fazia isso e ele fazia gigante. Eu vi um fulano que fez uma fortuna porque ele operava IPO. Ele pegava, entrava no IPO 3 vezes alavancado, vendia no dia. Então, o que eu quero trazer aqui, eu não estou na posição de ficar vendendo medo e ficar vendendo receita de bolo. A proposta, o que a gente sabe fazer é isso. Porque é muito confortável também para o gestor, vem aqui, me dá o dinheiro e volta daqui a 5 anos. Vou ficar 5 anos ganhando taxa de administração. Para o gestor é a melhor coisa do mundo. Vem aqui, esquece o dinheiro aqui, mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa proposta, é isso que a gente se propõe a fazer. Se o cara quer ganhar dinheiro em uma semana, vai lá, vai que ele consegue. Então, assim, o cara botou no Twitter e todo mundo viralizou. Acho que a pergunta, que para mim é mais interessante, é por que viralizou. E a resposta, já vou dar a minha resposta. As pessoas adoram o Betina, 1.000 a 1 milhão. É isso que, no fundo, é o sonho. É por isso que eu acho que muita gente joga na loteria, né? Bota um pouco e para isso, eu nunca vi um mercado tão bom quanto o cripto. Então, a gente já viu... eu lembro lá atrás, você conseguia entrar 50 vezes alavancado, 100 vezes alavancado nessas corretoras. Então, botava lá, dinheiro do fim de semana, alavancado 100 vezes, se acertou, ganhava um carro. Eu vi cara ganhar. O problema é que a hora que o cara ganha o carro, ele quer ganhar um ônibus e perde o carro, geralmente. Mas aprendeu. As pessoas vão aprendendo. Acho que é super importante. Então, assim, só para terminar a resposta, eu acho super importante, em mercado financeiro, você aprender a gerenciar as suas apostas. E nada melhor do que... Assim, uma das coisas que me fascina em investimento, principalmente esses de alta frequência, todo dia você tem um pneu. Durante 20 anos, todo dia eu tinha um pneu. Então, você pode se julgar o cara mais conhecedor e fodástico do mundo, no final do dia é um número. Então, assim, eu acho que se você quer fazer, vá lá e faça. O único conselho que eu dou é saiba gerenciar o tamanho do seu bolso. Não entra all-in. Pode entrar com a balada do fim de semana, pode entrar com o salário do mês, se você é muito jovem, mas, sabendo perder, você tem uma chance muito grande de ter um bom aprendizado. E aí vai ser é para a vida, né? A hora que você aprende a não perder, a vida fica mais fácil. Principalmente a vida de investidor. Acho que tem também até o outro lado, que tem esse lado, né, que é isso, operar só nos primeiros momentos, comprar no barulho, vender, assim, e tem um outro lado também que eu acho que eu vi muita gente perder dinheiro em cripto, que é o casei com as minhas bags, né? Eu vi uma galera que, assim, se apaixonou por projetos de NFT. Meu Deus, muito bom, incrível, maravilhoso, começou e apostou muito, aumentou muito a posição, ficou muito animado, muito, 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 muito. E qualquer coisa ruim, todo mundo dizendo, cara, esse projeto não tá dando tão certo assim, né? E continuava... E aí, pá, despencou
tem chance isso de nunca mais subir por conta... Que esse é um aspecto que acho que as pessoas às vezes não veem, né? Que assim, moeda caiu, vai subir, mas ela tem um supply infinito. Então, assim, qual que é a chance dela voltar a atingir o time high com supply infinito, né? É um pouco menor. Então, acho que tem também esse outro aspecto de quem estuda muito, mas casa, né? Tem um amigo meu que sempre fala isso. Não casa com a sua bag, né? Claro que com algumas talvez possa casar e isso ficar. Mas também eu acho que existem os dois lados. Aqueles que operam muito desapegados, né? Das suas respectivos ativos e os que operam muito apegados. E aí, quando vem o momento, já estão super expostos e não saem, não conseguem sair, né? Então, acho que são dois lados da moeda que precisam ser levados em conta, né? Eu acho que tem mais lados. Então, assim, eu vou só falar o seguinte: you buy, you sell, you don't fall in love. Isso é clássico. Então, assim, um gestor, nós somos agnósticos. Então, o que a gente toma de pancada de maximalista não é pouca. Eu falo assim, tem pouca gente mais maximalista do que eu. Eu sou um dos maiores maximalistas que pode existir. Eu sou tão maximalista que eu acho que a comparação do Bitcoin com qualquer outro criptoativo eu nem faço. É incomparável. São duas, assim, o Bitcoin é uma singularidade. Então, o que é melhor, Bitcoin ou Ethereum? Eu falo, se você está fazendo essa pergunta, você pergunta errada. Não tem nada melhor do que o Bitcoin. Por quê? Porque é uma singularidade. Então, se eu vejo 100 posição de Bitcoin no fundo, eu acho que em algum momento o risco-retorno do Bitcoin pode ser pior do que de outros ativos, mas não acho que é agora. O mercado é muito embrionário. Eu imagino, então assim, você ter uma ideia, o nosso fundo não fica nem vendido em ativos porque a gente não tem bolsa para ficar vendido. Dá para ficar vendido em Bitcoin e Ethereum, não dá para ficar vendido em Shiba. Então assim, o investir... Lembra que eu falei que eu sou super a favor das pessoas investirem e errarem? O seu amigo do NFT que casou, ou ele aprende que não dá para casar com investimento, ou ele não vai ficar muito tempo investindo, porque o dinheiro não aceita desaforo. E são lições que o seu amigo, se ele for inteligente, ele aprendeu e vai para a próxima. E NFT é super complicado, porque tem um lance emocional, né? Você acaba virando, o DAO, esse negócio é cativante. Então, você é parte da comunidade, aí entra numa loucura, vou vender, vou trair. Então, assim, não é fácil ser um bom investidor, mas todas as lições elas têm que ser utilizadas. A gente só aprende quando perde dinheiro. Quando ganha dinheiro, todo mundo é gênio. Gênio de bull market, né, que a gente chama. Quando o mercado, 3 anos de bolsa subindo, só tem gênio. Bitcoin e cripto é a mesma coisa. Agora, a vantagem de cripto é que quando cai, a gente teve em 5 anos, tivemos 2 anos que o fundo caiu mais de 70%. A gente não se sentia muito genial. No primeiro ano, a gente caiu mais de 70%. Imagina você pegar o dinheiro do Friends and Family e perder 70 e poucos por cento dele no primeiro ano. A gente não se sentia muito genial, mas, de novo, aí volta a proposta que era de médio e longo prazo. Hoje a gente se sente um pouquinho menos burro. Eu queria mudar um pouquinho agora a conversa para um aspecto mais operacional, que é uma dúvida que eu tenho mesmo, assim, que é a questão da custódia versus distribuição, né? Eu sei que o fundo de vocês é distribuído em BTG, em vários, né, lugares, e eu queria entender, assim, o que é a parte de vocês da operação, como é a questão da custódia, como é a questão do distribuidor, como é que o usuário acessa no distribuidor, se dá para acessar direto de vocês, assim, queria entender um pouquinho dos players e como a operação se dá. Quem faz o quê? Legal, boa pergunta. Então, assim, vamos lá. Bom, primeiro a custódia. Nossa custódia é Coinbase, Fidelity e era Gemini. Hoje a gente está com pouca coisa na Gemini e estamos estudando outras custódias. Vamos soltar, provavelmente ainda esse ano, um custodiante no Brasil. A gente vai anunciar, tomara que a gente consiga anunciar, né, depende mais deles do que da gente, finalmente uma custódia no Brasil. O custodiante não tem nada a ver com a gente, é um prestador de serviço. O que é uma gestora? A gestora é quem escolhe os ativos e quem gerencia o fundo. Além da gestora, no Brasil, uma figura super importante é o administrador, que no nosso caso é a Mellon, BNY Mellon, que é um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos. Então, eles fazem todo o bookkeeping do fundo, eles fazem toda a parte de contratual. No Brasil, na verdade, o administrador é meio que
quem responde juridicamente por tudo. Então, ele é uma figura super importante. Inclusive, ele que contrata o gestor para ser o gestor do fundo. E aí tem uma terceira pessoa que é o distribuidor. E aí o distribuidor, N players. Então, o nosso maior parceiro é o Itaú. Para a gente é um super privilégio, tá? Então, assim, você entra no app do Itaú, BLP, Cripto, estão lá os nossos 3 fundos. E os outros tem mais 15 plataformas, então são todas essas plataformas, até o agente autônomo. Então, o agente autônomo hoje tem um agente autônomo que tem a licença de distribuir ativos, ele também pode ser um distribuidor. Então, é boa a sua pergunta, porque no Brasil a gestão e a distribuição são dois canais completamente diferentes. Então, a gente brinca que a gente é muito bom em gerir, mas a gente tem muita dificuldade em distribuir, porque até é um produto difícil de vender. As pessoas podem achar que não, mas é um produto difícil. Acho que tem alguns aspectos interessantes, né? Que acho que é importante fazer essa distinção exatamente por conta das polêmicas recentes, né, em relação à SEC, dizendo, enfim, que as exchanges fazem tudo, e essa tentativa que a gente está vendo dos novos players de fazerem essa distinção de um jeito melhor do que vem sendo feito, né? Acho que essa é uma das pautas mais polêmicas atuais, que em termos de distribuição da operação em relação a vender, que é difícil, né? Eu lembro que há um tempo atrás, assim, eu tava ajudando uma amiga que queria entrar num jogo NFT, né? E aí eu lembro que ela me falou uma coisa muito absurda, assim, que era, não sei, comprei Bitcoin na Ethereum, sabe? Assim, uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa fez, né? E aí começa a misturar, assim, o tempo que eu demorei para entender o que ela tinha feito ali, né? Porque a pessoa também não consegue te explicar o que está fazendo, e aí começa a colocar várias redes, assim, no meio da conversa, quando não devia ter nenhuma rede no meio da conversa, você fica, caramba, como é que dá para confundir tanto, né? E aí a gente começa a ver as dificuldades surgindo, né? E falando, nossa, eu nunca achei que alguém pudesse se confundir desse jeito, mas então tudo bem, entendemos, vamos lá, por partes, né? Então, assim, eu sempre me surpreendo com quão difícil é para as pessoas entenderem alguns conceitos, que obviamente também foi difícil para a gente. Eu lembro de alguns momentos, eu me perguntando onde é que está o Bitcoin, mas onde é que fica isso? É dentro de algum lugar? Assim, eu lembro que nos meus primeiros meses eu não consegui entender onde é que estava o Bitcoin, né? Então, aí é bom também a gente relembrar eu que não vim do setor tradicional, vim de antropologia, né? Então, para mim, foi super, assim, difícil entender alguns dos conceitos, mas aí eu me deparo com pessoas tendo dúvidas que eu nunca imaginei que alguém teria, né? Então, realmente é difícil, deve ser muito difícil para a galera, enfim, fazer esse processo, né, de distribuição para os seus respectivos clientes, né? Mas esse eu acho que é o grande barato, né? Então, assim, eu acho que o grande barato é um mercado novo e diferente da maioria dos mercados. Me parece que as pessoas estão muito interessadas em ensinar os outros. Quantidade de conhecimento gratuito que tem em cripto, e não é à toa, no Brasil parece que tem 5 milhões de pessoas que têm criptoativos. É muito mais que ações. Negocia-se, muito mais gente negocia cripto do que ações, que é um mercado que está aí há muito tempo. Então, as pessoas estão sendo bem recebidas. E eu acho que, assim, uma das coisas que sempre me fascinou é que é muito horizontal. Qualquer pessoa pode entrar e comprar Bitcoin, frações de Bitcoin, pode fazer o que quiser. E isso, eu acho que é percebido. Então, assim, um pouco que eu falo, os caras me perguntam, por que tanto brasileiro compra? Eu falo, pô, o cara que um dia entrou na bolsa, vai lá e é só pancada na cabeça, só história, é só... Pô, chega em Bitcoin. Então, assim, eu falo assim, eu já operei muitos mercados na vida. Então, se me perguntar, o que vai acontecer na bolsa amanhã, eu, obviamente, não sei, mas eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite que não é ruim. O que vai acontecer no Bitcoin amanhã? Faço a menor ideia. E aqui hoje eu só faço cripto. Então, olha a loucura que eu estou falando. Eu dedico o meu tempo total a cripto. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Mas, se eu falar no índice Bovespa, caiu 8 dias seguidos, eu compraria. Olha a loucura. Então, assim, qual que é o outro lado? O cara que nunca fez nada disso,
está num ambiente que é mais fácil ele ganhar do robô, do especialista. Então, assim, desse lado, um pouco ele fala assim, mercados tradicionais, hoje você ganhar desses algoritmos, eu sou da época pré-algoritmo, graças a Deus, porque é mais ou menos assim, um bom operador ele consegue botar uma ordem em 1,5 segundos. Um robô, em 1,5 segundos, bota 1,5 milhão de ordens. Não dá para competir. Então, assim, quem está entrando, de novo, eu estou meio que circulando na mesma ideia de que uma das coisas que é muito melhor no descentralizado e no cripto, você pode perder dinheiro, mas é mais justo o mercado. Eu percebo como um mercado mais justo. Ah, tem sacanagem, tem o Rug Pull West. Você vai comprar a moeda do Pateta que foi emitido pelo Pica-Pau, aí, mas ficar ali nos top 10, top 20, o cara que manipulava o mercado falhou o FTX. Esse era o cara que mexia o mercado de um lado para o outro. Olha que o cara perdeu 15 bilhões de dólares. Nem isso ele conseguiu fazer. Então, assim, é melhor do que os outros. Então, assim, quer apostar seu dinheirinho? Eu prefiro aqui do que em outros lugares. Tem, junto da frase do a cada tombo uma métrica, tem uma que eu sempre falo, né? Que a realidade bitcoiner é muito mais surpreendente do que os sonhos bitcoiners. Eu sempre fico imaginando, cara, o que vai acontecer? Hoje teve uma dessas, eu tava pensando, nossa, tá, o que pode ser um país muito bitcoin? Eu descobri que o Butão tá minerando 220 bitcoins por mês. E assim, eles têm 70 mil habitantes e estão querendo expandir de 11 mil ASICs para mais de 200 mil ASICs. Você acorda, aí um reino budista está minerando loucamente. Você fala, cara, eu posso sonhar com várias coisas. Eu nunca consigo chegar na realidade que esses bitcoiners conseguem chegar, né? Então, esse é um aspecto, assim, tu acorda, opa, acordei. Aí aconteceu uma coisa muito surpreendente, assim, em algum lugar muito distante do mundo, em que Bitcoin está acontecendo, as coisas estão acontecendo, né? Então é muito dinâmico, assim, é bem divertido no final das contas, né? E aí, considerando um pouco dessas questões de cenários, por mais de que não sabemos se amanhã a gente vai acordar e um país resolveu erguer uma estátua para fazer uma divindade para Satoshi, não sabemos o que vai acontecer, mas qual é a perspectiva de vocês agora, principalmente nesse cenário de discussão em relação aos ETFs, né? O Brasil, enfim, tem um cenário diferente em relação aos ETFs, mas ETFs tanto de Bitcoin como de Ether, né? Que a gente também ouviu falar essa semana, a gente tem 11 pedidos, eu acho, de futuros, na verdade, de Ether arquivado, né? Porque diferente do Bitcoin que tem de futuros, o Ether não tem. Então, queria saber um pouquinho para vocês qual é a projeção em relação aos ETFs e o que muda para vocês, ou se não muda nada. Então, assim, o primeiro ETF, a primeira proposta de ETF fez 10 anos, eu acho que mês passado. Então, a gente já está ouvindo o negócio do ETF há muito tempo. Eu lembro em 18, eu tinha quase certeza que ia sair, porque o Axel, uma das investidas dele era a SolidX, que estava fazendo um ETF e a gente achou que ia sair e não saiu. Na nossa opinião, o ETF é fundamental. É mais ou menos, a gente já fala a mesma coisa desde 17. O ETF é o browser da internet. A gente está na era da internet sem browser. A hora que tiver o ETF, mudou tudo. E tem que ser no spot, porque o ETF futuro não aguenta, não cabe. O mercado de futuros de Bitcoin e de Ethereum é muito pequeno. E esses ETFs têm limitação por causa disso, né? Então, o que mudou? Mudou que a hora que uma BlackRock... Então, o número não vou acertar muito bem, mas é alguma coisa assim. A BlackRock pediu a aprovação de 597 ETFs na sua existência. Aprovou 596. Eu até queria saber do que é o ETF que eles não aprovaram, porque deve ser de galinha da Angola, mas você sabe... Eu li, é um ETF meio estranho, que na verdade eles não poderiam fazer disclosure de algumas informações. Era um ETF que requeria informações muito secretas que não iam ser feitas um disclosure no formato que era feito. Então, acho que nem foi por conta do ativo, mas de um requerimento em termos de informação que eles pediram e que não foi aprovado. O que eu posso dizer de diferente é que eu li o motivo que a SEC usava para negar os ETFs. E o motivo deles é um motivo sólido, não é um motivo ruim. Basicamente, eles falavam que a formação de preço podia ser manipulada. É um argumento extremamente forte, porque
não dá para dizer que não tinha esse risco se o SBF fez o que fez na FTX. O que esta nova proposta, essas novas duas propostas, elas têm, elas estão contratando uma firma para controlar a formação de preço. Formação de preço é muito importante em qualquer ativo, principalmente nos ETFs que têm movimentos grandes de fechamento. Então, dado que a BlackRock, que tem um know-how de aprovação gigante, ela está endereçando a dúvida e vamos dizer, o problema que a SEC tinha levantado, o que a gente ouve é que não é mais uma questão de se, mas sim de quando. E quando está na mão de regulador, mas as pessoas bem informadas falam que é menos de 6 meses. E aí vai ser a tempestade perfeita, porque ETF do BlackRock com halving, com o free float caindo, meu Deus do céu. Mas eu fiquei com uma dúvida. O que seria contratar uma firma para controlar a formação de preço? Matematicamente, você vê a formação do preço e vê se tem alguém manipulando. Assim, Ah, manipular... não é para controlar, então seria para regular, no sentido de saber se algo está afetando o preço? para você ver se alguém está manipulando. Você consegue ver, assim, é matemática um pouco aí. Então, basicamente, você, perto dos momentos de formação de preço, você vê se o comportamento no mercado é atípico. E se for atípico, você tenta analisar o porquê. Às vezes é algum evento que aconteceu, e daí é um atípico, mas com um motivo. Ou às vezes é um grande player querendo manipular efetivamente o preço. Isso não é muito difícil de fazer, mas, ao mesmo tempo, ninguém se propôs a contratar e fazer isso nas outras propostas. Então, a SEC, um pouco, o papel dela é defender o pequeno investidor. E manipulação de preço de mercado é uma forma do grande investidor tomar dinheiro do pequeno investidor, e acontece demais. Então, acho assim, o mercado tem que amadurecer, porque é melhor para todo mundo. A hora que o pequeno investidor estiver sendo defendido, é bom para todo mundo. Agora a pergunta que todos querem saber. Com a aprovação do ETF da BlackRock, pós-halving ali, um ano pós-halving, qual é o preço que tu acha que tá o Bitcoin? Alto. Alto. Assim, eu sou um permabull. Não, eu sou um permabull, então tem que tomar muito cuidado. Eu sou um cara que mudou a carreira porque é apaixonado pelo ativo. Eu já peguei 2 halvings. Meu Deus do céu. No pré-halving nem tanto, mas no pós-halving, nossa, 2017 eu nunca vi nada parecido. 2017, para quem não sabe, as corretoras não conseguiam abrir conta de tanta demanda que era. E o que mudou? E aí eu sei. Então, assim, a vantagem de um gestor de fundo é que ele vê o fluxo, porque ele recebe resgate, subscrição todo dia. Ninguém tem. Ninguém tem. Agora, em 2018, 2017, para você comprar, você tinha que ser um herói. Hoje em dia, abriu o seu home broker, abriu o aplicativo do Itaú, bota lá BLP Cripto, lembra da gente, e compra no dinheiro da sua conta. Então, assim, os canais, o que mudou completamente? O encanamento é completamente diferente. Você, em 15, para comprar Bitcoin em 15, você tinha que, sei lá, mandar dinheiro para a Rússia. Sei lá, eu não sei. Assim, quando a gente começou, eu brincava um pouco assim, você comprar Bitcoin é fácil, comprar um Bitcoin não é tão fácil, comprar 10 Bitcoins é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. As pessoas não têm, eu ia comprar e encher. Não ia. Você comprar 10 Bitcoins era, não tinha nem onde guardar. Não tinha custódia. Não tinha Ledger. 2016 não tinha Ledger. Então, assim, só para... O Axel tem um chip, parece um chip de telefone, assim, velho, um negócio... Era a carteira. Eu falei assim, como é que você tinha coragem de usar esse negócio? Eu falei, é o que tinha.
Não, eu lembro, assim, de algumas moedas também que eu gostei muito na época, e aí tu tinha que rodar a blockchain no próprio computador, porque não tinha wallet, e aí não sincronizava, e aí se não sincronizava, tu não tinha como fazer as suas transações, assim, né? Então são momentos em que eram necessários outros tipos de coisa realmente para você, quase assim, forças ocultas ali, aí, achar um chip, achar alguma coisa ali para conseguir fazer o básico, porque era realmente assim um desafio bem grande, né? Então, ver essas evoluções dia a dia é realmente bem legal, assim, né? E viver esses momentos, assim. Você comentou, né, que antes, enfim, era bem difícil conseguir, mas eu lembro até que né, no último ciclo teve várias notícias de, por exemplo, a eToro também no momento de alta, sem moeda, anunciando assim, ó, galerinha, talvez no final da semana a gente não vai ter moeda para vender, porque, né, tá escasso o negócio, né? Então, assim, a gente teve vários dados também interessantes agora, né? Mostrando a questão da escassez, de como quem tem Bitcoin é umas carteiras cada vez mais de longo prazo e que para vender vai ter que ter um preço melhor, porque a galera não vai se desfazer das suas respectivas posições tão fácil, né? Então, vai ser um novo cenário com características diferentes. Eu acho que essa parte a Faria Lima não entendeu. Ela não entendeu que quem está do outro lado é um bando de gente apaixonada, maluca, que, quando você fala, putz, você vai precisar de um preço diferenciado para vender, o cara que, comprou a $100, viu bater 69 mil dólares e não vendeu, o cara não vai vender. Então, assim, é um pouco, quem tá, aí também é um pouco da teoria da piscina gelada, né? A gente está na piscina gelada e fala, pula, pula. Então, mas ao mesmo tempo, está acontecendo, né? Eu acho que a quantidade de novos entrantes e a qualidade dos novos entrantes, o pool da BlackRock é o maior pool de capital do mundo, a Fidelity adora. Então, assim, eu acho que isso... Então, o BOFA fez um relatório de tokens de 94 páginas. A gente nunca imaginou que uma casa como o BOFA ia fazer um relatório de criptoativos. Não imaginava, a gente nunca imaginou que a gente ia ser distribuído pelo Itaú, não imaginava, a gente nunca imaginou que ia ter um custodiante no Brasil. Cara, quando a gente abriu fundo, mal a gente conseguiu o administrador. Era uma loucura. Então, assim, está sendo muito, o que eu posso dizer é o seguinte, está sendo muito mais rápido do que a gente imaginava. É isso, a realidade Bitcoiner não é assim, nossos sonhos não são pares para a realidade Bitcoiner, é muito rápido, né? Realmente surpreendente assim ver as coisas acontecendo e tu fala, é isso, BlackRock. Agora tu quer, né? Depois de tudo que vocês falaram, mas tá bom, então agora se tu quer vai ter que comprar mais alto. É um pouco isso, né? Explorar, porque eu acho que aí, então você é uma antropologia, né? Então acho que aí está a raiz, né? Eu acho que aí que está a coisa interessante. Então, primeiro, eu vou desmistificar um pouco esse negócio, BlackRock fala mal, Wall Street fala mal. Eles, primeiro, não conhecem. Não conhecem por quê? Porque é muito pequeno. Então, assim, 1,3 trilhão, isso aí não é nem a Apple. Para os caras pararem, eles precisam de coisas grandes, porque os clientes deles precisam de boletas grandes. Então, não é que eles não gostam. A gente fala, então, assim, esses caras a gente fala com todos. A gente fala no Brasil com todos esses caras e nunca é muito tempo, mas raríssimas vezes a gente viu um grande gestor falar mal. A gente já ouviu falar que não vai ser moeda nunca, porque é muito volátil, não tem as 3 funções de moeda, de gente muito boa. Mas, no nosso fundo, a gente tem 5 ex-diretores ou presidentes de Banco Central. Então, assim, os caras gostam. Não amam, mas os caras gostam. E dos grandes gestores de multimercados do Brasil, eu acho que uma meia dúzia de 10 já foi ou é cliente da gente. Por quê? Porque são os caras que a gente conhece, entendeu? Não é porque... É porque um pouco, depois de 30 anos fazendo isso, eu 30, Axel 30 e a Glauco 30, são pessoas que a gente conhece que sentaram, ouviram... E eles falam isso, olha, vamos dizer, na cabeça dele, no jargão, é uma opcionalidade de moeda que não tem teto, é bem barata. Então, quando for, por isso que eu acho que quando eles realmente começarem a entrar, aí o potencial é muito grande.
E só para terminar o raciocínio, o Soros tem, na teoria dele, uma coisa que chama reflexividade. Um pouco simplificando, diz o seguinte: quanto mais alto o preço faz a notícia. Então, quanto mais alto o preço, a percepção é que é menos arriscado e melhor comprar. Então, como o Bitcoin, a oferta é inelástica, e isso também é uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, que a oferta é inelástica, ou seja, tanto faz o preço, não vai aumentar a oferta, e é um conceito que é praticamente inexistente, né? Até o ouro, quando sobe preço, aumenta a oferta. Mas eu costumo dizer o seguinte: é mais ou menos, você tem quase um Vermeer aí atrás de você, né? Então, o Vermeer eu acho que tem 27 telas e não vai ter 28. Isso quer dizer o seguinte: que se o cara quer um Vermeer, ele vai ter que tomar de alguém e o preço vai responder a isso. Não tem, o preço não vai trazer o Vermeer para pintar de novo. Mesma coisa para o Bitcoin. O preço não vai fazer o Satoshi ligar a impressora. E isso é muito potente. Por isso que eu falo, o Bitcoin é uma singularidade. Assim, nem vou entrar nesse papo, porque daí a gente não vai sair daí. Mas assim, galera, pode até não acontecer, mas agora, $30.000 parece um bom momento de ciclo, um bom momento de ciclo. É isso, né? Realmente, se a gente entrar em cada um desses conceitos aqui, dá para ir muito longe, né? Todos os dias, assim, eu acordo e penso e falo, cara, qual é a outra opção? Qual é o outro ativo que vocês me oferecem, né? Acho que se a gente continuasse, né, nessas questões todas em relação às características do Bitcoin, dá para ir muito longe, né? Mas já chegamos aqui a praticamente 1 hora de conversa, então eu queria pedir para você deixar as suas ponderações finais para quem nos ouvir. Eu acho assim, como eu falei, o criptoativos tem uma quantidade muito grande de possibilidades. Então, fica o convite para você estudar, se informar, e começar a investir. Eu acho que não precisa entrar com muita pressa, não precisa entrar muito grande, mas se você entrar com o seu tempo e um pouco do seu dinheiro, eu acho que o retorno de aprendizado e de financeiro vai ser bem bacana. Como você falou, eu não vejo muitas oportunidades de investimento melhor, e eu também não vejo muitas possibilidades de aprendizado em tecnologia melhores do que esse nosso setor aí de cripto e blockchain. E falar para o pessoal como eles encontram vocês também. Então, a gente está no Itaú, está no BTG. Vamos dizer o seguinte: a gente só não está na XP. O resto a gente está em quase todas as plataformas. Tá ótimo. Eu acho que é isso, assim, né? A proposta, né, desse programa é realmente conversar com quem está fazendo as coisas antecipadamente, né? Como diria o seu sócio, assim, que entra um pouquinho antes, às vezes, do que era para entrar, mas que é quem realmente vai precisar abrir a trilha, né? Para que outros passem durante esse processo. Então, foi um prazer conversar com você e só tenho a agradecer a conversa. Eu que agradeço a oportunidade aí, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o nosso papel é isso: como a gente está meio que na fronteira, quebrando a trilha, abrindo a trilha, né, buscando o capinar no meio do mato, que as pessoas venham atrás com segurança. É isso, pessoal. Até mais. Abraço.